Boa tarde, gente. Hoje a gente está aqui com o Dr. Gustavo Costa e eu gostaria de agradecer muito, de novo, né, por você ter aceitado esse convite para a gente poder fazer uma entrevista com você. Nós somos alunos do segundo semestre de biomedicina e esse trabalho vai ser da matéria exercício profissional do biomédico. E agora, dando uma breve introdução ao Dr. Gustavo Costa. Ele é graduado em biomedicina pela UESC, ele possui mestrado em biologia molecular e genética, ele também tem doutorado em saúde coletiva pela UFBA e pós-doutorado em saúde pública e em imunologia pela UFBA também. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Que eu acabei esquecendo já. Não, é isso mesmo. Certo, então vamos começar aqui. É, Você poderia falar um pouco para a gente como é que foi esse seu processo de escolha para escolher a biomedicina em si como formação e se por algum motivo, se hoje você não pudesse exercer a sua profissão, qual seria a sua segunda escolha de exercer? Essas perguntas complexas que vocês fazem. Então, meninos, boa tarde, né? Eu acho que antes de falar da escolha da biomedicina, eu acho que vale a pena para falar sobre uma passagem frustrada pela medicina, né? Que a gente conhece e vocês sabem muito bem que às vezes o aluno que está na biomedicina é um aluno que tentou um curso de medicina, não conseguiu. Eu acho que poucos são aqueles que realmente, por opção, por já ter uma ideia de como é a biomedicina, escolhe ela, né? Então, eu comecei com medicina, mas eu tive que abandonar a medicina porque, na época, a mensalidade ficou muito alta, uma série de questões, né? E aí, pelo qual eu tive que largar no segundo ano. Depois disso, eu passei mais 4 anos tentando entrar em universidade pública, porque já não era possível, naquela época, pagar uma privada, né? Até que um dia, depois do quarto ano, sempre batendo na trave ali entre os professores, eu falei, não, vou mudar de área, né? E aí, para que área aí? Eu sabia o que eu não queria. Eu não queria enfermagem, eu não queria farmácia, porque naquela época eu pensava em farmácia como uma pessoa que está sempre ali atrás do balcão, né? O farmacêutico, não uma farmácia industrial, nem que depois coisas que a gente vai aprendendo em uma série de outras linhas do ramo da própria área, né, para escolha. E aí, como eu sou lá de Itabuna, lá tem a Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, né? E aí eu soube que tinha um curso novo, e esse curso novo se chamava biomedicina. Aí, opa, deixa eu dar uma olhadinha no que é isso aqui, né? Porque eu não tenho condições de sair do interior e morar em Salvador, morar em alguma outra capital para ter opções de curso, digamos assim. Então, deixa eu ver do que se trata esse curso. Aí comecei a ler sobre ele. Aí eu vi lá, né? Fui ver na grade do curso, vi a questão de voltado para pesquisa, as questões relacionadas à análises clínicas, laboratório, né? Não precisava nem análises clínicas, eu precisava laboratório, assim, né? A visão geral de laboratório. Tinha um campo da genética. A genética não era uma coisa que eu gostava, apesar de hoje eu ser geneticista. Amo o que eu faço, mas naquela época eu não gostava de genética. Pela minha experiência da genética enquanto estudante de medicina, que era aquela genética mendeliana, doenças monogenéticas, né, síndrome de Down, Patot, essas coisas todas, eu não gostava daquilo. Tanto que hoje eu trabalho com doenças complexas, né? E aí fui fazer o curso de biomedicina e passei, naquela época, lá na UESC. Primeiro ano ainda com aquela ideia de, poxa, por que não tentar de novo a medicina, não sei o quê. Que o primeiro ano, vocês sabem que geralmente são aquelas disciplinas que são mais para poder fazer um equilíbrio das turmas, né? Um conhecimento mais aprofundado de química, de física, biologia, não é isso? E aí veio o segundo ano do curso, quando você começa a ter disciplinas mais voltadas, digamos, disciplinas mais profissionalizantes, né? Digamos assim. E aí nessa questão de ter contato com essas disciplinas mais profissionalizantes, aí eu comecei a ir mais para o laboratório, começar a ingressar um pouco nessa questão da pesquisa. E aí, de repente, eu me descobri na biomedicina dessa forma, né? Com as aulas de... Eu gostava muito de química, a gente fazia físico-química, química orgânica, química analítica, ir para o laboratório. Já comecei a me envolver com pesquisas naquela época com microbiologia de alimentos, né? Fazendo experimentos e também, ao mesmo tempo, com a parte de farmacologia, descobrindo novos fármacos. E aquilo fui me apaixonando e eu já comecei a pensar, poxa, que coisa chata, eu já me via como médico antes, passando remédio de verme para menino atrás de uma mesa. Eu falo, não, não é isso que eu quero. E aquela ideia do sacerdócio médico, que é uma grande bobagem, e que existem outras áreas no campo da saúde que você pode fazer tanto quanto qualquer outro profissional de saúde. E foi assim que eu me descobri na biomedicina. Sim, eu Tinha outra também. questão? Acho que foi isso, né? A Era isso pergunta. mesmo. Uhum. E também, qual seria a sua segunda escolha se você não tivesse em biomedicina? Então, depois de você fazer uma graduação, fazer um mestrado, fazer um doutorado, fazer 2 ou 3 pós-doutorados, já me perdi nas contas. Se eu fizesse hoje, acho que eu fazia geologia, história, qualquer coisa fora da área de saúde, só para poder
seria mais hobby do que do que É. uma profissão. Seria algo mais prazeroso, de mudar um pouco daquilo que a gente faz na rotina, né? Que chega uma hora que a ciência é interessante, a pesquisa, eu amo pesquisa, mas tem uma hora que você cansa um pouco e quer ver outras coisas fora da questão daquilo que você está acostumado a fazer. Talvez geologia, acho que é legal estudar rochas. Sim, também me interessa muito por geofísica, que é bem interessante também, na minha opinião. E também até essa relação de amor e ódio por genética, por conta daquela genética toda que a gente vê no ensino médio, que é só aquela genética mesmo mendeliana e tal. Mas agora que eu Azinho, tô vendo azão. genética, é bem chatinha essa parte, mas agora que eu tô vendo genética é mais aprofundado mesmo, agora no curso, tô gostando demais. E sim, a Agora, relação de amor e ódio ela permanece sempre. Né? Porque tem áreas da genética que parece que você não vai entender nunca aquilo. sim, Mas você não precisa também saber tudo. Você escolhe um ramo e segue por ele. sim, Né? sim. E levando mais pro lado da sua área de atuação atual, por que você escolheu trabalhar mais em saúde pública? Posso começar lá no mestrado? Como as Pode, coisas começaram? pode. Estava eu tentando fazer um mestrado em imunologia aqui na UFBA, lá em Ilhéus, né, lá em Itabuna, no caso, sentado na mesa de um bar, conversando com um professor, lamentando da vida porque a professora daqui de Salvador não respondia os meus e-mails. E ele virou para mim e falou: Gustavo, quer ser meu cobaia no mestrado? Vou começar a orientar agora. Eu falei: por que não, né? Ele era professor de farmácia, é um grande amigo meu até hoje. E ali na mesa do bar surgiu a ideia de fazer um mestrado em genética, né? Que na UESC a genética é muito forte, principalmente genética de plantas. Então, eu ia ser cobaia de dois motivos. Primeiro, que ia começar a linha de genética humana, e segundo, que ia ser o primeiro orientando dele. E assim eu fui para a área da genética, mas com aquela ideia da imunologia, sempre assim. É o que eu percebo, todas as vezes que eu escolho uma coisa, que aquilo não dá certo, que naquele momento a gente acha que vai ser ruim, depois a gente descobre que foi o melhor que poderia ter acontecido, né? Então, nessa questão, comecei a trabalhar com farmacogenética. Eu tinha, eu fazia visitas clínicas para os pacientes para poder ver reação adversa medicamentosa, ao mesmo tempo que eu coletava sangue 2, 3 vezes para poder ver a questão do tempo do fármaco ser metabolizado, né? Fazia o teste genético para poder ver perfil de metabolização rápido ou lento desses pacientes. Aquilo, eu me apaixonei por aquilo, né? Isso foi durante o mestrado. E aí foi chegando no final do mestrado, a gente não tinha ainda como fazer lá na UESC uma linha de doutorado voltada para a genética humana, porque tinha uma série de outras questões, né? Então eu comecei a buscar outras coisas fora de lá. Eu tinha todas as chances de ir para São Paulo, para Minas Gerais, para o Rio de Janeiro, devido aos contatos que nós tínhamos lá na região tudo, mas eu queria vir para Salvador, porque eu não pretendia sair da Bahia. A minha ideia sempre foi estar por aqui, né? Então, vou tentar Salvador. E aí, nessa de tentar Salvador, surgiu um contato lá no Instituto de Saúde Coletiva com um professor que foi Maurício Barreto. Foi não, né? Foi meu orientador de doutorado na época. E aí, quando eu peguei o currículo dele e eu vi a proposta da pesquisa dele, né, era uma pesquisa que envolvia genética, só que não aquela genética, digamos assim, que você trabalha com 2, 3 marcadores ali, mas ia trabalhar com o que a gente chama hoje de varredura genômica, né? Ou genômica ampla, que você trabalha com milhões de marcadores genéticos. Aquilo já me encheu os olhos. Falei, poxa, trabalhar em outra perspectiva que é de Big Data, né? Já essa questão da análise. E aí, em paralelo a isso, eu comecei a resgatar alguns sonhos que eram lá da época de quando eu cursei medicina, há 1000 anos atrás, do primeiro ano de medicina, aquela ideia de saúde pública, de trabalhos voltados de convênio com a OMS, Médicos Sem Fronteiras, não sei o que lá, e tudo isso o doutorado em saúde pública me proporcionava. Então, foi tipo uma redescoberta para mim, né? Todas aquelas vontades que eu tinha antes, ela reapareceu. E junto com isso, dando sequência naquilo que eu já fazia, que era o trabalho de genética, né? Então, foi um período assim de muito crescimento. Aí lá no mestrado em genética, eu tinha uma ideia daquela genética meio um tanto quanto, como posso dizer assim, a genética resolve tudo, né? Ou você tem ou não tem um polimorfismo, e por conta disso você vai ter a doença. E na saúde pública, na epidemiologia, mais precisamente, você vê que não é bem assim. Existe uma série de outros fatores ambientais, fatores biológicos, fatores genéticos, fatores sociais, inclusive, né, que é forte isso na saúde coletiva, que tudo isso pode ou não influenciar no surgimento de uma doença. Então, foi uma nova descoberta para mim. Sair de um pensamento tanto quanto cartesiano, que a genética pura me propiciava, para poder cair em um outro plano, né, que envolve uma série de condicionantes de saúde, que é muito interessante também. Sim, é toda aquela questão de epigenética em si, né? Que os fatores Também, do meio influenciam no isso. indivíduo. Só que na epigenética a gente pensa muito em fatores de exposição solar. Assim, entra também a questão de poluentes, né? Então, tudo está relacionado ao meio que nós vivemos, né?
Não é só ter sim, ou não ter um marcador, uma mutação, e isso por si só já vai causar doença. sim. E também a gente sabe que você tem você escolheu, né, seguir essa parte mais de biologia molecular e genética em si, que você tem esse mestrado, mas, tipo, você também tinha algumas outras matérias que você tinha, que era mais apaixonado também, além dessas? Matéria, você está falando enquanto se fosse disciplinas de curso, né? É, Eu gostava da imunologia. Adorava microbiologia de alimentos. Durante a graduação, nem foi mestrado, na graduação, eu e alguns colegas, a gente saía 1 hora da manhã, 2 horas da manhã do laboratório testando o material que a gente comprava na feira livre para poder testar, para ver o quanto de coliforme fecal tinha, né? Unidades formadoras de colônia. Aquilo, para mim, não era atividade de universidade, aquilo era diversão, quando você gosta daquilo que faz, né? Ou então, quando eu sim, trabalhava com a questão de testando os produtos produzidos por alguns fungos para ver se aquilo tem ou não tem alguma propriedade farmacêutica, né? Rotovaporador, que é para você extrair os óleos essenciais. Eu adorava, eu adorava estar no laboratório. Adorava não, eu sim. adoro, eu gosto muito, né? Só que aos poucos fui me apaixonando um pouco mais pela questão de análise, que dentro da epidemiologia a gente trabalha muito com análise, né? Tem a epidemiologia de campo, mas o forte do que eu fiz é a epidemiologia mais analítica, que é aquela coisa de você coletar os dados, montar bancos de dados, fazer análises estatísticas, né? Isso tanto no campo da genética quanto no campo da epidemiologia mais clássica, digamos assim. Uhum. E sim, eu gostava muito dessas outras áreas. É, é, é bem. A biomedicina em si tem muita área que são muito interessantes também, que é muito, muito legal de trabalhar em si. Você fica até confuso quando você está chegando no final do curso e não sabe para onde ir, você fica meio perdido. Que é super normal, é super Sim. normal. O que eu digo é testem tudo. Aproveita que, enquanto estudante, que vocês devem ser promíscuos, entre aspas, no sentido de conhecer as diversas áreas da biomedicina, né? E você daria algum conselho para alguém que queria trabalhar nessa área de saúde pública, envolvendo genética e biologia molecular? Bem, vamos pensar, primeiro eu vou separar a saúde pública e a genética, né? Enquanto geneticista, a genética é linda, maravilhosa. Mas, porém, entretudo, contudo, todavia, sabemos que a área ela é pouca, ela é restrita ainda, né? Por exemplo, em Salvador, além do laboratório do Hospital das Clínicas, que é um hospital público, onde mais você, em termos de concurso público, poderia fazer para trabalhar enquanto geneticista? Não tem, né? Laboratórios privados, você conta na mão 4, 5 laboratórios. Quer dizer, com a questão da Covid, isso ampliou um pouco a questão do diagnóstico molecular nos laboratórios, não é isso? Então, ainda é um mercado muito restrito. Porém, depois que você entra, dificilmente você sai. Né? Ao contrário de análises clínicas, por exemplo, que a rotatividade é muito grande, né? Porque tem muitos profissionais, as universidades são todas voltadas para análises clínicas, né? Então, no campo da genética tem essa limitação. É lindo, maravilhoso, mas tem ainda uma limitação de mercado. Pelo menos, bora pensar Bahia, não vou nem falar Nordeste, porque em Recife tem bastante área para isso, São Paulo nem se fala, né? Saúde pública. Saúde pública, o lado bom é que concursos não faltam, seja no campo do ensino, enquanto professor, na área acadêmica, seja em termos de concurso de prefeituras, concurso para o Estado, o CESAB, por exemplo, né, que deve abrir concurso em breve, concurso federal para o Ministério da Saúde, vigilância sanitária, né, e por aí vai. Agora, quando eu penso em epidemiologia genética ou saúde pública genômica, que é o que eu trabalho, eu conto na palma de uma mão as pessoas no Brasil que trabalham com isso. Né? São poucas pessoas. Mas a mesma coisa, ao mesmo tempo que tem poucas pessoas, ainda em termos de serviço, tem pouca coisa desenvolvida. Né? Não sei se já estava conversando com os meninos, um bate-papo no seminário de genética, e falei. O ano passado foi a primeira vez que eu vi ter um congresso para debater a questão de saúde pública e genética no Brasil, com uma boa perspectiva de ampliação de campo, de formação de profissionais para a área, né, da genética clínica, aconselhamento genético, diagnóstico molecular. Foi a primeira vez que eu ouvi se falar isso no Brasil. Né? Essa distância entre aquilo que acontece na academia e aquilo que acontece no universo do serviço, do trabalho em si. A tendência de melhora. Sim, sim. Foi bem bom também que agora, tipo, um dos lados bons dessa pandemia, a gente sabe que teve muitos ruins, mas um do lado bom é que a biomedicina também Passou a ser ficou vista, muito. ficou em evidência, Porque né? antes a gente só era considerado aqueles pessoas que ficavam lá no laboratório. Ninguém sabe o que é o biomédico. Acha que primeiro Uhum. acha que é médico, depois vê que não é médico, você falando sobre biomédico.
Aí o que é que o biomédico faz? Aí você vai explicar. E aí é que as pessoas É, começam a entender o que é biomedicina, né? acho que às vezes nem o meu biomédico sabe explicar o que é que o biomédico faz, porque é tanta coisa que dá pra fazer. Aí já vem a minha crítica, ao mesmo tempo, conversando com colegas de conselho, eles me explicam o outro lado, né? Que a biomedicina, a minha Uhum, sensação, tem expandido tanto que não tem conseguido firmar um ponto central e vai expandindo, expandindo as possibilidades de área, 36 áreas de atuação, se eu não me engano, hoje, não é sim, isso? sim. E às São mais de vezes 30 habilitações que tem. dá nomes às coisas que na prática não existe. Por exemplo, lá você encontra saúde pública e encontra o sanitarista. Qualquer pessoa formada em saúde pública, ela é denominada sanitarista, mas na biomedicina consta como se fossem duas coisas distintas. O Sim. que ela chama de sanitarista, na verdade, é o profissional voltado para o serviço, né, que entende. Mas quem se forma em saúde pública, a saúde pública é um tripé, epidemiologia, políticas públicas e ciências sociais. Então você tem a formação do que eles chamam de sanitarista no meio disso. Né? Tem umas coisas que eu considero estranha, mas os colegas que são do conselho, eles me explicam e naquele momento, de uma perspectiva de trabalho, eu entendo. Uhum. Acho que isso Mas de se dá denominação, também. não. Acho que isso se dá também porque, tipo, a biomedicina não era muito prestigiada, assim, dentro da saúde coletiva. Porque, tipo, sempre olharam só para Ninguém questões sabe, de biomédico, médico, enfermeiro e farmacêutico, porque só pensava que só existia isso na saúde coletiva, mas os existe muito primeiros mais coisa. biomédicos, pelo menos aqui na Bahia, com formação em saúde pública, são três. Eu sou um deles, a outra que é Joilda, que é professora do Instituto de Saúde Coletiva, e o outro que é Tiago Magalhães, que é professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. São os três biomédicos com formação em saúde pública aqui na Bahia. Uhum. Tem pessoas com formação, especialização, que sempre tem as especializações, né, mas com uma formação acadêmica mesmo, até o momento são três. E eu conheci um outro biomédico que ele era do Ministério da Saúde, um evento que eu fui na Fundação Getúlio Vargas no Rio. Então eu conheci 4 biomédicos que tinham essa formação raiz, digamos assim, de saúde pública, né? E agora as pessoas estão descobrindo isso. O que eu gosto, eu acho super interessante, porque não tem biomedicina, por exemplo, na atenção básica. A gente não faz parte de Sim. um saúde da família, por exemplo, né? Mas existe a profissão do microscopista, que é aquele cara que vai olhar se a pessoa tem ou não tem como é o nome? Para poder você analisar a febre amarela, a protozoário da febre amarela, já esqueci. Tá, vocês lembram aí. Então, tem o profissional que é o microscopista, só que é a nível técnico. Por que não colocar isso a nível superior e você aumentar a qualidade não só disso, mas de várias outras doenças que poderiam estar sendo diagnosticadas, né? Sim. Eu também sinto muito falta da questão do biomédico que se atona na saúde pública e saúde coletiva em si. Porque, tipo, quando você vai ver a habilitação, é mais questão de parte clínica mesmo, Uhum. laboratorial e pesquisa. É, Porque a profissão em si foi criada para ser um era isso professor, que eu te entre aspas. perguntar, né? Para que foi criada a biomedicina? A princípio, para poder suprir a lacuna que existia no campo da medicina, de falta de professores. Todos os médicos iam clinicar e faltavam professores. E assim surge a biomedicina, né? Sim. Então, Tanto assim, a pesquisa que está na raiz do curso. por exemplo, para você, eles não aceitam um diploma de graduação em biomedicina no exterior, porque, tipo, basicamente essa graduação não existe lá fora. Mas Basic, aí existe profissões é, correlatas, né? Como, por sim, exemplo, a questão da biotecnologia. A análises biotec... clínicas também, Mas tem um pesquisador que é o Biomedical Research, né? Que se chama lá fora. É um pesquisador sim, biomédico. Só que é uma grande área, um tanto quanto genérica, que cai nisso, né? sim. Você também podia explicar para a gente mais um pouco o que é que sua área que você trabalha atualmente, que é epidemiologia genética, né? O que é que você faz, assim, mais ou menos, dentro dela? Então, bora lá pensar. Primeira coisa, a gente tem que diferenciar a epidemiologia genética de epidemiologia clínica, da genética clínica. O que é que a gente vê na genética clínica? Entra todas aquelas doenças mendelianas e tudo mais, né? Isso, o próprio aconselhamento entra um pouco pela genética clínica. E tem que diferenciar também da genética de populações. Genética de populações, o que é que a gente vê? A diferença do padrão da frequência alélica em populações distintas, o que leva a diferenças das mais diversas dentro desses grupos populacionais, né? Na epidemiologia genética, a gente vai ver tipo um cruzamento dessas duas coisas. Ao mesmo tempo que a gente vai estar vendo essas doenças, mas não presos às doenças clássicas, monogenéticas e tudo mais. Trabalhar com doenças complexas, não é isso? Poligênicas, do qual você tem um grande fator ambiental interferindo nas questões genéticas, como um gatilho ambiental, que a gente chama, e ao mesmo tempo levando em consideração na sua análise essas estratificações populacionais que a gente pega lá da genética de populações, né? Porque não basta você considerar apenas
como se o mundo fosse simples, né? Aqui tem uma mutação, adenina, timina, ter ou não ter doença. Não é bem assim. Além dessa mutação, adenina, timina, citosina, guanina, você vai ter o que ali? A idade da pessoa, vai ter a raça, a cor dela, né? Isso aí, na verdade, como um reflexo do que a gente chama de ancestralidade genética, né? Que isso pode estar interferindo na sua análise. Vai entrar em consideração, como eu falei, fatores sociais, econômicos, tudo isso entra na sua análise. Então, isso faz com que a sua análise se torne muito mais elaborada, mais robusta. Está muito distante da realidade, mas é muito mais amplo do que você pensar apenas a mutação e a doença, sim e não, para uma dessas duas. Sim. Tá? Então, você traz todo o conhecimento da epidemiologia, que a epidemiologia ela tem um pioneirismo nas questões de análise robusta, né, de uma perspectiva da bioestatística, tá? E isso você traz para o campo da genética. E não só doenças, né? Na verdade, são doenças e características, que a gente às vezes pensa muito em genética ou em doenças. E aí, eu me lembro muito bem de uma professora minha, da época da universidade, que ela era bióloga, trabalha com a parte mais de ecologia, né, de conservação, essas coisas todas, e ela dava aulas de genética de população para biomedicina. E ela pegava os livros de genética, os nossos assim, e o que é que ela via lá? Ela abriu o livro. O que é que tem no livro de genética que a gente estuda? Me digam aí vocês. O que é que vocês veem dentro do livro de genética? A maioria Doenças. Então, ela disse isso aqui não é um livro de genética, isso é um livro de patologia genética. Né? Não é um livro de genética clínica, genética, é patologia. E a genética é muito mais ampla do que isso. Não só doença, mas características, comportamentos e tudo mais. Sim. É uma área bem complexa, assim, de trabalhar, né? Uhum. Que você tem que levar em No, consideração todos esses outros fatores que não são só aquela caixinha sempre que a gente sempre vê e ouve falar que é a genética em si. uhum. Por exemplo, no pós-doutorado eu trabalhei com um tema que é resiliência. Já ouviram falar de resiliência? A gente ouve, às Sim. vezes, da resiliência nessas frasezinhas de internet, bonitinha, com um coraçãozinho fazendo assim, né? Só que a resiliência é um conceito muito mais amplo, que começa lá na física. Ó, eu tive que ler física, que resiliência nada mais é do que a capacidade da mola ser comprimida e voltar ao tamanho dela normal. Esse conceito de resiliência foi adaptado pela psicologia como uma característica humana de que você, por mais que você seja oprimido, massacrado, você sofra uma série de violências durante sua vida, você é capaz de superar tudo isso e permanecer como uma pessoa com uma boa saúde mental, né? Então, isso é resiliência. Isso se encaixa no conceito de doença? Não. Não é uma Não. doença. Eu não estou estudando a doença, eu estou estudando um comportamento. Pessoas que são mais e menos resilientes, né? E tanto a mais quanto a menos resiliente pode desenvolver uma série de patologias. A pessoa que é muito resiliente, ela pode se achar a pessoa mais perfeita do mundo e achar que vai superar tudo. Calma, não é bem assim. Né? Precisa ter um pouquinho de pé no chão. Enquanto que o outro extremo da pessoa pouco resiliente está mais predisponível à depressão, ansiedade, e por aí vai. Né? Então, é Sim. apenas uma característica de comportamento, não é uma doença. É, E isso é, você não vai ver na genética clínica. sim. Eu vejo também que essa questão de depressão e tudo é muito mais uma disposição genética do que o indivíduo ir desenvolvendo em si, assim, muito aleatoriamente. Tem a predisposição genética, que vai dizer se você tem maior ou menor níveis de neurotransmissores, mas tudo isso frente a um gatilho ambiental forte. Uhum. Violência, falta de emprego, notícias ruins na televisão e por aí vai. Né? Tudo isso são os gatilhos ambientais que a gente tem. É, certo. E você tem alguma experiência assim no exterior? Sim, durante o doutorado, eu fiz o doutorado sanduíche na London School Hygiene and Tropical Medicine, escola de medicina de medicina tropical, né, de Londres, né, que passei um ano lá em Londres trabalhando com um pesquisador. Além de ter a coordenadora do departamento de saúde lá era brasileira, pessoa fantástica, Laura. Quando eu fui para lá, estava deixando a diretoria, né? Você imaginar um diretor brasileiro em uma instituição que, na verdade, é onde surgiu a epidemiologia. Né? Se você for ler, eu acho interessantíssimos livros John Hopkins, cadê? Ah, não, roubaram meu livro, lembrei. Que eu recomendo para leitura, que é O Mapa Fantasma. É quando surge a epidemiologia. Anota esse nome aí, o Mapa Fantasma. E você vai para o centro de onde surgiu a epidemiologia, onde tem o poço lá onde John Snow encontrou o cólera, mesmo sem saber que era bactéria naquela época.
E ele falou, ele mapeou geograficamente a cidade de Londres, né, o bairro do Sorro, na verdade, e você está no meio disso é uma experiência fantástica, né? E, ao mesmo tempo, está com um cara que é o... Como é o nome dele? O Frank Dudebridge, né, que foi o meu, digamos assim, um orientador lá, enquanto que no mestrado eu fazia análises com os softwares que esse cara criou. Aí, de repente, eu estou com um cara que criou o software que eu utilizo. Imagine a sensação, né? E foi É, fantástico. Ele tinha formação em matemática, ele era matemático, estatístico e tocava piano nos finais de semana. E desenvolveu um software que até hoje é muito utilizado no campo da epidemiologia genética. Então, é hum, sempre interessante você ter uma experiência internacional, né? sim. É sempre uma oportunidade única de vida, assim, É. ter essa questão de adquirir esse conhecimento inteiro, né? Esse conhecimento todo. E quais você acha que seriam os pontos positivos e os pontos negativos dentro dessa experiência de estudar no exterior? Ponto positivo, vivência, aprendizado, lidar com algo que é, assim, que a gente está muito acostumado com a nossa cultura. Você está em uma cultura diferente, isso é muito enriquecedor e faz com que você enxergue o mundo de uma outra forma, dizendo assim, nada, o mundo não se resume àquilo que está no meu entorno, nem àquilo que eu penso. É um aprendizado de vida, né, para além de um aprendizado científico, né? Isso é um ponto positivo. Ponto negativo. Nossa, quando eu fui para lá, eu não tinha tanta experiência no inglês. Assim, como eu falei, eu venho do interior. A ideia da universidade do interior era, no máximo, eu vinha até Salvador, São Paulo, Rio, fazer um aprendizado a mais, né? De repente, você está em um centro que é referência no Brasil em saúde pública. E o ir para o exterior é normal. E eu, como é aquele inglês básico lá de colégio ainda, né, sem saber muita coisa, eu tive que, em 5, 6 meses, fazer curso desses de reforço e tudo mais, né? E para lá, ainda me sentindo muito mal no inglês. Isso ocasionou o quê? Ansiedade, tinha crise de ansiedade lá, crise de asma causada, eu trabalhava com asma e tinha crise de asma pela ansiedade que causava estar lá, né? Tipo assim, eu estou aqui agora. Aí eu lembro que um dia eu estava no mercado fazendo uma feira, comprar leite, pão, essas coisas assim. Aí eu pensei, poxa, eu estou sozinho aqui em Londres. E se eu passar mal? O que é que aconteceu? Imediatamente, quando eu pensei isso, começou a girar tudo, né? E eu segurando o carrinho para poder não cair ali, ansioso e com medo de vou passar mal, eu não tenho nem como chamar as pessoas aqui. Então, essa coisa da ansiedade é muito presente, né? Essa sensação de solidão e tudo mais. Mas, claro, isso varia de pessoa para pessoa, né? Sim. Isso foi eu. Tinham colegas lá que amavam estar lá. Eles estavam no centro do mundo. Eu falava, poxa, eu estou aqui, o meu mundo está lá na Bahia, o centro do meu mundo está lá. Aqui eu estou só de passagem, né? Por mais que eu goste tudo. É, Sim. é. São essas questões, assim, de É. um pouco da solidão de estar fora. Mas quando você vai com a turma e vai se entrosando, vai conhecendo as pessoas, tanto que quando eu voltei de lá, eu lembro como hoje, foi no mês de setembro, eu estava voltando e aí alguns amigos fizeram uma festinha de despedida para mim. E foi aí que eu me dei conta que eu já tinha vários amigos por lá. Tinha para mais de 20, 30 pessoas assim na minha despedida. Eu falei, nossa, eu já conheço tudo isso de gente, e a gente não se dá conta, né? A questão do medo e tudo mais, você não percebe que já fez Esse uma networking família, todo. né? É. E eu só me Sim. dei conta disso quando eu vim. Aí eu não queria voltar, queria permanecer lá por mais um É, período. pois é. É, e assim, da biomedicina em si, né? Nas áreas que ela tem, assim, qual que você acha que atualmente está sendo a área de atuação que está tendo mais destaque em questão de remuneração financeira? Vamos lá, vamos separar remuneração de oportunidades. Colocar duas coisas separadas. Quem segue na área de saúde pública, o máximo que você consegue é um emprego público. Você não pode pensar em saúde pública e pensar que vai ser milionário por isso, porque não vai. Né? Você vai ser um empregado público, ganhar em média, aí, sei lá, 10 mil, que tudo bem, é um bom salário nas considerações frente à população brasileira, mas não é também essas grandes coisas, né? Então, bora pensar assim, isso é um campo. Aí vem os outros que te dão oportunidade mais no mercado privado. Por exemplo, biomedicina estética, que eu sempre fui muito contra a biomedicina entrar por essa linha, mas hoje eu já tenho uma outra visão da questão da biomedicina estética, né? Porque você, enquanto biomédico esteta, você pode começar, por exemplo, eu geneticista. Se eu quiser empreender agora enquanto geneticista, quanto é que eu preciso desembolsar para poder empreender nessa área? Tem noção? Quanto custa um Muito. termociclador? Quanto custa uma cuba eletroforética? Quanto custa uma câmera daquela de uma capela, né, para você trabalhar com PCR? Você não diz nada menos do que R$ 1 milhão que você precisa desembolsar para trabalhar
empreender no campo da genética. E a biomedicina estética? Você pode simplesmente pegar um quarto como esse aqui, montar na sua casa ali, tipo, sei lá, comprar não digo nem uma cama, mas talvez uma cadeira, né? E alguns equipamentos específicos que você pode começar com pouca coisa atendendo em casa. Né? Você não precisa de uma estrutura laboratorial como a genética precisa. Então, e depois vai crescendo, claro, né? Então, te dá essa oportunidade de começar com pouca coisa. Né? Assim como a citopatologia. Você tem na formação em citopatologia, comprou um microscópio de R$2.000, R$3.000, você já está armado, porque você pode trabalhar em casa, pegando a demanda dos laboratórios, né? Que eles terceirizam essas análises, certo? Bioinformática, que biomédico ainda tem ido pouco, pelo menos os biomédicos aqui em Salvador. Bioinformática, falta bioinformática no mercado. Mas o pessoal só entende, quando fala de informática, só entende de que? Smartphones. Sim. Hoje em dia, nem computador o pessoal está usando mais, mesmo assim é o Windows. Então, você precisa ter conhecimento de Linux, conhecimento de linhas de comando, e aí você já começa trabalhando, ganhando aí, em média, R$7.000, R$8.000. Porque falta esse profissional no mercado brasileiro. Entendeu? Então, essas linhas eu ainda enxergo. Mas, assim, aí voltando, a questão das análises clínicas. Análises clínicas é aquela rotatividade. Da mesma forma que você consegue rapidamente ser absolvido pelo mercado devido à quantidade de laboratórios de análises clínicas que tem, os salários são baixíssimos e a rotatividade é grande. Né? Então, assim, tem essas diversas facetas, né, dessa questão da área de Sim. trabalho. A questão também de carga horária de análises clínicas em si é muito alta também, Ano às passado, vezes. eu não estava procurando emprego, porque eu sou professor, eu não estava procurando, eu estava pensando em ir para o ramo do serviço, só pela questão assim, poxa, enquanto professor de genética, eu preciso me atualizar, ver o que, é que os laboratórios estão fazendo, né? E eu não estava procurando emprego, mas me ligaram de um laboratório aqui de Salvador que precisava de um pesquisador geneticista para poder ser tipo, que eles chamam, tem um cargo que eles chamam lá, que é tipo um coordenador científico, né? Supervisor, né? É um supervisor científico. Você é tipo o garoto propaganda da venda dos serviços de diagnóstico daquele laboratório. Fazer convênios com o hospital, convênio com os médicos, com as clínicas de maneira geral, né? E eles me ofereceram, eles perguntaram qual era a minha proposta de emprego. Por mais que eu reclame da vida enquanto professor, eu coloquei no mesmo, falei, ó, eu ganho isso aqui na universidade, logo não quero nada menos do que isso, né? Eles falaram, professor, tá muito alto, nessa área a gente paga a metade disso. O salário mais alto é metade daquilo que eu ganho enquanto professor. Agora imagine, eu ia ganhar algo equivalente naquela época, R$3.500, algo assim, né? Para trabalhar 44 horas semanais de segunda a sábado, batendo um ponto manhã à tarde. Não Loucura. dá, Não não dá. dá. Então, já não era analista clínico, era para ser geneticista, né? Então, você já sobe um pouco o patamar. Se o diretor não, o responsável técnico científico ganha isso, quanto é que se paga pelos analistas clínicos recém-formados? Você comentou tudo, né? Que você, tipo, tinha recebido aquela proposta de emprego e tal, para trabalhar no laboratório e comentou que era professor. Aí, atualmente, você só tá trabalhando como professor ou tá trabalhando com algo a mais? Só tudo isso. Só... O professor já dá muito trabalho. É, Professor de graduação, professor do mestrado, né? E aí, por exemplo, no mestrado eu trabalho com políticas públicas, e o que é que me proporcionou isso? Trabalhar com saúde pública, né? E aí, na graduação, os cursos de saúde, biomedicina, nutrição, enfermagem, farmácia, que são os que eu dou aula hoje. sim. Você também acredita que, tipo, existe meio que um estigma acerca da atuação do biomédico nessas áreas que envolvem o âmbito de coletivo, público, né? Que envolve essa questão de política pública, saúde pública. Se a gente for parar para pensar assim, que a gente tem mais uma atribuição biologicista da profissão. Temos. E isso é um dos pontos que eu bato sempre o pé, porque a minha formação é muito biologicista. Essa coisa do laboratório e, de certa forma, é um tanto quanto a coisa do sim ou não, né? Ou é ou não é. E o mundo é muito mais complexo. E eu percebo muito nos alunos de biomedicina aquela coisa de não quero me relacionar com gente. Acha que vai formar em biomedicina e ficar dentro do laboratório por toda a vida, sempre, né? E não é assim. Até nas análises clínicas. Eu não sei se vocês já tiveram contato com a área, mas análises clínicas, a primeira coisa que você vai fazer, no mínimo, é fazer uma coleta de sangue. E para fazer a coleta de sangue, você vai dar com gente.
Então, a biomedicina ainda tem uma formação que eu acho que peca no campo lidar com o ser humano. Sim. É porque também muita gente entra pensando assim, ah, eu vou trabalhar num laboratório fazendo pesquisa, não vou ter que lidar com pessoas Vou porque, sei lidar lá, ou com... eu não quero, ou é, sei lá, muito Uhum. estresse. É como se É isso fosse tipo, só da clínica, né? E não é bem assim. sim, E aí entra uma biomedicina estética no meio disso. A sim. biomedicina estética é clínica, basicamente, né? Você está clinicando ali, né? É, também tem a questão das PICs também, que você lida muito com o paciente, que não é só E questão de as fazer o práticas procedimento, sim. integrativas, né? A questão de você trabalhar com acupuntura, às vezes a dor que a pessoa está sentindo não tem nada a ver com o físico, a dor Mental, vem de psicológico. outras questões, né, que precisa ser tratada, e você tem que saber lidar com isso. E eu Uhum. percebo muito que os alunos não sabem lidar com gente. Sabem lidar com camundongo, bactéria, vírus, fungo, mas com gente tem uma lacuna muito grande no campo da biomedicina. Aí meio que uma proposta para melhorar esse curso, pelo que você tá falando, é mais tipo entrar com algumas coisas que tem numa graduação de medicina, que seria mais a questão dessa prática de ter o contato humano em si, né? Eu diria disciplinas mais voltadas, não sei se sociologia não, mas assim, é lidar com o paciente, né? Que na medicina tem disciplinas como, por exemplo, não me fugiu da cabeça agora, que é uma área dessa que você lidar com o paciente mesmo, Tipo, né? a gente tá tendo psicologia de saúde e saúde coletiva agora, nesse Psicologia e semestre. saúde, me diga a verdade, quem gosta de verdade de disciplina? São poucos, colegas, É, são poucos, e é importantíssimo. sim, Talvez eles sintam mais falta disso quando vai chegando ao final do curso, mas tem uma necessidade de você ver isso lá no começo, para você já estar sim. sabendo, né? Que nem a questão de ética e bioética. Muita gente acha que vai ser Sim, inútil, mas quando você chega no final do curso, você percebe que é a coisa mais importante que você tem para poder atuar pois dentro é. da biomedicina em si. Se, por exemplo, aí a minha crítica na área de estética, né, o que eu percebo, eu estava conversando esses dias com uns alunos meus que fazem o TCC nesse campo. O que eu mais vejo hoje em dia no Instagram são os meus ex-alunos postando foto em que ele se auto-aplica Botox, se auto-aplica preenchimento labial, preenchimento se auto-aplicando. Na medicina isso não existe. Na medicina é crime o médico se automedicar ou se autorreceitar, não existe isso. Por que na biomedicina isso é aceito, né? Aí Sim, você começa a ver a deformação de face e a pessoa achando que tá a coisa mais linda, maravilhosa, porque ela não tem a régua da outra pessoa para poder falar para ela, não, não é por aí não, de um outro profissional, né? A régua é ela mesma. Então, acho que ainda pecamos nessa questão do lidar com a clínica, com essas questões mais. E todo mundo acha normal. Eu acho que só eu sou um dos poucos que acho muito estranho os meus colegas biomédicos se auto-aplicando medicamentos, drogas e uma série de outras questões desse tipo. E também, mais uma pergunta também, acho que qual seria essa atuação que mais te encanta, assim, ou que instiga a sua curiosidade nessas habilitações que tem, assim, de biomedicina? Aí eu não posso fugir da saúde pública, né? Que é a minha formação, é aquilo que eu me vejo hoje. Eu trabalho com genética, trabalho com saúde pública, eu acho que são as duas coisas. Epidemiologia genética e saúde pública são os campos que mais me encantam, né? Hoje, assim, no curso da graduação, eu trabalho muito com genética, com farmacologia. Já na pós-graduação, eu trabalho muito mais com saúde pública. E as duas coisas me preenchem. Tem horas que eu quero assim, poxa, eu quero mais dar uma lida nos materiais do campo da epidemiologia genética. Ficar vendo novos softwares, novas análises, né, novas metodologias, eu acho fantástico isso. Mas depois eu falo, poxa, eu preciso discutir uma coisa para além de marcadores genéticos, né? Então aí entra na questão de políticas públicas de saúde, né, as questões relacionadas à epidemiologia, discutir epidemiologia de campo, são as coisas que eu amo, que eu gosto de fazer e não me arrependo das minhas escolhas. Aquilo que eu Hum, achei que era a escolha certa lá atrás, que por um acaso desviou para um outro caminho, o desvio foi correto. sim. E você também já pensou em fazer algo além disso, dessa questão de trabalhar com saúde pública, genética? Não, não me vejo hoje trabalhando com outra área além dessas, assim. Eu falei, eu gosto. Uma coisa é eu gostar e ir ali no laboratório de um amigo, ver o que ele está fazendo, essas coisas. Outra coisa é trabalhar com isso na sua rotina, né, no dia Sim. a dia. Vai pegar muito, porque, tipo, por exemplo, uma coisa é você fazer
uma coisa por gostar em si e ter a paixão, né? Que, por exemplo, É. seria a genética, saúde pública para você. Outra coisa Uhum. seria por, tipo, você ter só por hobby em si, tipo, É. curiosidade, né? Aí já entra duas coisas que eu vejo muito acontecer: quem faz veterinária e quem faz educação física. A pessoa que gosta de animal acha que vai fazer veterinária e vê que não é nada disso, e a pessoa que vai fazer educação física porque gosta de malhar. São coisas completamente diferentes, a profissão do hobby, né, ou do gosto. Sim. Acho que é mais ou menos por aí também, um pouco disso. Ah, e atualmente, assim, se tem algum projeto que você está inserido, uma pesquisa assim que você está fazendo? Atualmente, eu tenho pesquisas no campo de saúde pública genômica, né, um observatório que a gente tem tentado montar, um observatório de saúde pública genômica, para poder discutir esse vazio de genética no âmbito do SUS, no Brasil, né, do Ministério da Saúde, você não vê nada disso. Isso é uma linha de pesquisa, e uma outra que é junto, que nós temos verba do CNPq, que é voltada para direitos humanos. Saúde nos presídios, né? Então está dentro desse contexto de direitos humanos, que a gente pesquisa a questão da Covid no sistema prisional. São essas duas linhas que eu venho trabalhando atualmente. Aí nessa é uma coisa mais de epidemiologia mesmo, e saúde pública, né? Discussão tanto de uma perspectiva de análise e incidência da Covid dentro dos presídios, fora dele, né? E discutir o porquê. Assim como, ao mesmo tempo, eu tenho alguns orientandos que trabalham com a perspectiva das políticas voltadas para o enfrentamento da Covid, no Brasil e no mundo, né? Então, aí já entra no campo do direito, que tem muitos alunos que são do campo do direito, e discute a questão jurídica, decisões judiciais no campo da saúde, da questão do âmbito da Covid. Eu adoro fazer isso, ao mesmo tempo que eu adoro estar discutindo saúde pública e genômica, né? Então, são duas linhas que, às vezes, os colegas não entendem, acham que eu estou fazendo como se estivesse espalhando demais, né? E eu falo pelo contrário, as duas coisas me alimentam elas se autoalimentam, assim, em termos de conhecimento mesmo. Uhum. Não consigo ver como coisas dissociadas, como, por exemplo, eu já ouvi de diretor de curso de genética, né? O diretor de mestrado de genética falou que eu estava errado em ter escolhido fazer um doutorado em saúde pública e não um doutorado em genética. Eu falei, eu não deixei de trabalhar com genética, só estou ampliando a minha visão. Sim. Porque você vai poder muito também implementar a genética dentro da saúde pública para poder aprimorar mais ainda o contexto em si da saúde. Então, eu saí daquela genética de bancada, de você ficar ali fazendo PCR, pipetando, essas coisas, fui para a genética, digamos, de análise, a bioestatística, onde o que importa são as ferramentas, a análise dos dados, essas coisas todas, e hoje eu estou muito mais em discussão que já é mais de saúde pública, que é, por exemplo, a gente discutir as legislações brasileiras no âmbito de genética. Só temos 3 leis até hoje implementadas, uma de 2009, outra de 2014 e a mais atual de 2020. Não tem uma legislação voltada para esse campo. E é isso que hoje em dia eu tenho discutido mais, né? Deixei de ser Uhum. geneticista por isso? De forma Não. alguma. É, eu acho que as nossas perguntas são isso. Você tem mais alguma consideração final para fazer? Só agradecer o convite de vocês. Eu acho que é importante, é válido ter uma disciplina, um curso, não sei como é que, um trabalho voltado para isso, né? Sim, Em que vocês vão ver o que outros profissionais já formados já viveram e têm a dizer para vocês, né? Até sim. para que isso, de alguma forma, vendo essas diversas entrevistas, vocês possam escolher um caminho a seguir, ou não escolher agora, deixar isso para depois mesmo. A questão é experimentar as diferentes áreas. Eu acho que é isso. E obrigado pelo convite. A gente também tem muito a agradecer para você por ter aceitado esse convite, né? Porque eu pessoalmente gostei bastante do nosso bate-papo aqui, né? E também eu sou meio suspeito para falar que eu também estou gostando bastante dessa área de genética e de saúde pública em si também. Porque eu tenho, tipo, que eu tô tendo mais contato por agora com essas áreas e tal, eu tô me despertando mais ainda as curiosidades dentro de mim. Pois é, experimente todas essas áreas, conheça bem a saúde pública, conheça bem a genética, lá na frente você vê. Eu vou pela genética, eu vou pela saúde pública, eu vou embolar as duas coisas e trabalhar com isso. É, Ah, é importante. certo, muito obrigado, Gustavo, de Eu que verdade. agradeço, turma. Uma boa tarde para vocês.